Olá, povão querido do terceiro A, tudo tranquilo? Espero que sim. Bora para as aulas de hoje então? Bora. Então, dando continuidade, sequência 2, aulas 5 e 6, beleza? Página 32 da apostila. Vamos lá então? Vamos lá. Aula 5, o cotidiano na poesia. Objetivo da aula: relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. Atividade 1. Faça a leitura de fragmentos, de trechinhos dos poemas a seguir. Texto 1. Difícil ser funcionário. Fragmento, é só um trecho. Do João Cabral do Melo Neto. Difícil ser funcionário nesta segunda-feira. Eu te telefono, Carlos, pedindo conselho. Não é lá fora o dia que me deixa assim. Cinemas, avenidas e outros não fazeres. É a dor das coisas, o luto desta mesa. É o regimento proibindo assovios, versos, flores. Então, aqui o João Cabral do Melo Neto está reclamando da segunda-feira, né, com praticamente todo mundo, dizendo que não é o que está lá fora, os não fazeres, né, as atividades de lazer, o cinema, e o que mais que ele fala? Cinemas, avenidas, né, o problema é aqui dentro, ficar aqui preso sem poder assobiar, né, sem poder ter flores, tá bom? Vira a página. Texto 2. A Flor e a Náusea, também é um trechinho, do Carlos Drummond de Andrade. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se, misturam-se, né, no mesmo impasse. 2. Quais são as semelhanças e as diferenças percebidas entre os dois trechos dos poemas? Então é bem claro aí o que é para fazer. Quais são as semelhanças, né, entre os dois poemas e quais são as diferenças entre eles. Nem vai dar para escrever muito, porque, né, pelo espaço aí, é um espaço pequeno, tá bom? 3. O que parece motivar o sentimento melancólico refletido nos poemas? Explique. Essa tá fácil, né, gente? A questão da segunda-feira, a questão de estar preso no trabalho, né? O Carlos Drummond de Andrade, ele era funcionário público também, né? Se bem que grandes avanços da humanidade surgiram justamente em repartições públicas, por funcionários públicos. Albert Einstein escreveu toda a teoria da relatividade dele enquanto trabalhava num escritório. Ele trabalhava num escritório de patentes lá na Alemanha, né? Tipo um cartório, assim. Então, no tempo livre dele, é uma coisa básica, assim, ele escreveu as teorias da relatividade dele, né? Legal. A geral e a restrita. Melancólico. Melancólico, já é essa coisa meio, que chato, que saco esse dia hoje, entendeu? 4. Os dois poemas foram escritos na época seguinte ao final da Segunda Guerra Mundial. De que forma esse contexto histórico está representado nos poemas? Então, como que essa questão do final da Segunda Guerra Mundial está representada nesses poemas aí? Se você precisar de um contexto histórico melhor, é só dar um Google aí na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Ou no clima que se instalou no mundo logo após a Segunda Guerra Mundial, beleza? Vira a página. Aula 6. A cidade na literatura. Objetivo da aula: fazer o estudante refletir sobre a forma de representação da cidade na literatura, levando em conta os contextos históricos e sociais. Atividade 1. Leia um trecho da notícia a seguir. Lima Barreto. Literatura que se confunde com vida pessoal denuncia racismo. Tema mais do que atual, né, no nosso Brasil, infelizmente. É um trecho apenas.
Historiador e antropóloga, lógico, é aquele que estuda o ser humano. Antropo, homem, né, no sentido de ser humano, logos, estudo do ser humano. Historiador e antropóloga Lida Schwartz mostra como a escrita de Si, de Lima Barreto, denunciou perseguições racistas e o fim de uma utopia de inclusão que não se concretizou no fim da escravidão. Então, para contextualizar um pouco vocês aqui, o Lima Barreto ele era negro, né? O escritor Lima Barreto era negro. Então, ele sabe muito bem do que ele está falando. E logo que se encerrou a escravidão aqui no Brasil, surgiu essa utopia, né? Como diz aqui, de que agora os negros vão ser totalmente inclusos, né, na sociedade brasileira. É uma coisa que já faz 150 anos e ainda não aconteceu. Então, realmente, infelizmente, se tratava de uma utopia, né, uma coisa difícil de acontecer, vamos dizer assim. Lima Barreto, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, hoje um clássico da literatura brasileira, nasceu no dia 13 de maio de 1881 e tomou a data como predestinação em sua vida, visto toda sua obra representar uma forma de revisão crítica do período em que existiam escravizados no Brasil e do contexto do pós-emancipação. Gente, aqui ele está falando que o Lima Barreto ele nasceu exatamente no dia da libertação dos escravos, né? Da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, dia 13 de maio de 1881. Tá bom? Então ele tomou isso como um sinal, né? Vamos dizer assim, né? Em artigo na revista Estudos Avançados, a professora da USP, Lilia Moritz Schwartz, analisa como, em boa parte da criação literária de Lima Barreto, vida e obra se confundem. O escritor ficcionaliza sua própria vida. Ele transforma em ficção, transforma em uma história inventada, elementos da própria vida dele, gerando a escrita de si. Prova disso é que 3 de seus personagens prediletos, Gonzaga de Sá, Isaías Caminha e Vicente Mascarenhas, são funcionários públicos, como o escritor. Todo escritor é funcionário público, né? Sofrendo com o racismo, o preconceito e a discriminação social que os negros e negras vivenciaram nesse período do pós-emancipação. Para a pesquisadora, Lima Barreto foi uma voz aguda e muitas vezes solitária no Brasil da Primeira República, que o distinguia dos demais literatos de época. Contra o racismo vigente no Brasil, os estrangeirismos e a realidade da pobreza que migrava da capital para as periferias do Rio de Janeiro. Estrangeirismo, gente, é uma coisa que existe até hoje no Brasil, que é essa coisa de você usar palavras estrangeiras sem necessidade. Tipo, delivery no lugar de entrega em domicílio, né? Só para vocês terem uma ideia. O escritor também jamais negou que fazia literatura de si, chegando mesmo a confundir-se com sua história pessoal. Com uma certa história do Brasil que prometeu inclusão, mas entregou muita exclusão social. Na verdade, seus fantasmas são seus próprios personagens, e sua obra de ficção acabava ganhando realidade nele mesmo. O Diário do Hospício, livro escrito quando internado no Manicômio Nacional, é tanto relato de sua realidade quanto peça de ficção. Loucura e racismo dialogam, conversam nessa e em outras obras. Ele foi, né, internado no hospício. Vira a página. Outra, só para fazer um paralelo aqui, outro autor que faz, que junta elementos da vida real dele com a sua literatura é o Paulo Coelho, bem mais recente, claro. No livro Verônica Decide Morrer, o Paulo Coelho conta a história da Verônica, né, Verônica com K, inclusive, que ela é bem sucedida e tudo mais, mas ela chega no auge da carreira dela com 20 e poucos anos, 27, se eu não me engano, e fala, mas caramba, mas a vida é só isso? Então eu enjoei. Então, como diz o título do livro, ela decide morrer, ela decide se matar. Só que ela toma uns remédios lá e não consegue morrer, o pessoal salva ela, só que daí, por causa dela ter feito isso e aparentemente ela não ter motivo nenhum para ter feito isso, ela é internada no manicômio. E daí que a realidade e a ficção se misturam, pois o próprio Paulo Coelho foi internado, o autor, né, foi internado no manicômio. Então muito do que ele conta no livro, através da personagem Verônica, são coisas que realmente aconteceram com ele. Bem legal, se vocês tiverem oportunidade, qualquer sebo virtual você acha ele bem baratinho. Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. Então, na minha opinião, de
de quem, né, já leu praticamente todos os livros do Paulo Coelho, é o melhor. Melhor até do Alquimista, de Armago. Então, hashtag fica a dica. Verônica decide morrer. Muito bem. Esses riscos não se restringem apenas ao seu desaparecimento. Por serem línguas ágrafas, gente do céu, pera aí que eu preciso ligar o computador no tomada, senão ele vai desligar na minha cara, na cara de vocês. Pronto, computador velho sabe como é que é, né? Voltando um pouquinho aqui. Esses riscos não se restringem apenas ao seu desaparecimento. Por serem línguas ágrafas, ou seja, de tradição apenas oral, mas parece que misturou tudo aquilo. O que está acontecendo? Parece que saiu um assunto, foi no outro. Bom, vamos lá, né? Tá certo aqui, né? Página 34. Página 35. Parece que mudou de assunto no meio do texto aqui. Bom. Tá. Esses riscos não se restringem apenas ao seu desaparecimento. Por serem línguas ágrafas, ou seja, de tradição apenas oral e não escrita, quando essas línguas morrem, também se vai toda uma tradição histórica secular contada oralmente, de geração a geração, de clã para clã. Estima-se que antes da chegada dos portugueses no Brasil, havia entre 600 e 1000 línguas sendo faladas pelos nativos indígenas. Hoje existem um total de 154 línguas indígenas faladas no Brasil. O livro Línguas Indígenas, Tradição, Universais e Diversidade, de Luciana Storto, professora do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, traz um apanhado dessas línguas, bem como o aprofundamento linguístico das principais famílias identificadas e agrupadas. O livro tem duas premissas imediatas: informar os resultados de pesquisas recentes sobre línguas brasileiras ao leitor leigo, chamando sua atenção, e estimular o surgimento de novos estudiosos e ativistas das línguas indígenas. Gente, na boa, eu acho que esse pedaço aí de texto do início dessa página, da página 35, não tem nada a ver com o texto do Lima Barreto. Até porque parece que a gente já leu esse texto, né? Dá uma voltada na apostila. Mas enfim. Tá, 2. Leia um fragmento do conto Milagre do Natal, do Lima Barreto. Agora sim. O bairro do Andaraí é muito triste e muito úmido. As montanhas que enfeitam a nossa cidade aí tomam maior altura e ainda conservam a densa vegetação que as devia adornar com mais força em tempos idos. O tom plúmbeo das árvores, plúmbeo é cor de chumbo, se der escrever em cima aí, o tom cor de chumbo, plúmbeo, lembra do plumbum, né? Chumbo em latim, que consta lá na tabela periódica, né? Plumbum. Por isso que o símbolo do chumbo é PL, plumbum. Legal as palavras plumbum. O tom plúmbeo das árvores como que enegrece o horizonte e torna triste o arrabalde. Nas vertentes dessas mesmas montanhas, quando dão para o mar, este quebra a monotonia do quadro e o sol se espadana mais livremente, obtendo as coisas humanas, minúsculas e mesquinhas, uma garridice e uma alegria que não estão nelas, mas que se percebem nelas. As tacanhas casas de Botafogo se nos afigura assim. As bombásticas vilas de Copacabana também. Mas, no Andaraí, tudo fica esmagado pela alta montanha e sua sombria vegetação. Era numa rua desse bairro que morava Feliciano Campossolo Nunes, chefe de seção do Tesouro Nacional, ou antes e melhor, subdiretor. A casa era própria e tinha na cimalha este dístico pretensioso, Vila Sebastiana. O gosto da fachada, as proporções da casa não precisam ser descritas. Todos conhecem um e as outras. Todos conhecem o gosto da fachada e as proporções da casa. Na frente havia um jardinzinho que se estendia para a esquerda, 80 centímetros a 1 metro, além da fachada. Era o vão que correspondia à varanda lateral, quase a correr todo o prédio. Campossolo era um homem grave, ventrudo, barrigudão. Calvo, careca, de mãos popudas e dedos curtos.
Não largava a pasta de marroquinha que trazia para casa os papéis da repartição com o fito de não lê-los. Ele trazia trabalho para casa, mas não fazia. E também o guarda-chuva de castão de ouro e forro de seda. Pesado e de pernas curtas, era com grande dificuldade que ele vencia os 2 degraus dos Minas Gerais da Light, atrapalhado com semelhantes cangalhas, cheio de coisa arada. A pasta e o guarda-chuva de ouro. Usava chapéu de coco e cavanhaque. Morava ali com uma mulher, mas a filha, solteira e única, a Mariazinha. 3. Como é descrito o bairro em que o conto se ambienta, em que o conto acontece, vai precisar se ler muito porque o espaço é pequeno, né, gente? Então, nesse trecho que a gente acabou de ler, como que o autor descreve o bairro, onde acontece a história? Faz algumas linhas aí. Vira a página 4. Levando em consideração as informações sobre Lima Barreto que você leu na notícia, da Lídia Schwartz, tá? Explique de que forma o conto faz uma crítica à urbanização na cidade do Rio de Janeiro. Então, na época do Lima Barreto, aí já tem um espacinho um pouquinho maior para escrever. Na época do Lima Barreto, o Rio de Janeiro não era o Rio de Janeiro que a gente conhece hoje, né? Nós estamos falando aqui de mais de um século atrás. Ele ainda era uma cidade se desenvolvendo. Ainda hoje é, né? Mas hoje é uma metrópole. É claro que cento e tantos anos, quase 150 anos atrás, a cidade não era do jeito que é hoje. Ela estava em processo de urbanização ainda. E o Lima Barreto faz uma crítica a esse processo de urbanização. Qual é a crítica que o Lima Barreto faz a esse processo de urbanização e que é mostrada nesse conto aí que a gente acabou de ler? Cata lá para você ver e lê de novo, fazendo favor, e explique do seu jeito qual que é a crítica que o escritor Lima Barreto está fazendo à constante urbanização do Rio de Janeiro na época dele. Beleza? E com isso nós acabamos o vídeo de hoje. Sempre um prazer, terceiro A. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.